talvez tu aí, que é estreante antigo dos nossos canais, tu sabe que há algum tempo, quando começou esse projeto, a gente sentava pra contar história. E tipo, a gente não falava às vezes muito de quadrinho. Era conselhos amorosos, era histórias malucas que aconteceu com a gente quando a gente era criança. Jogos de verão. Jogos de verão. vorazes. E aí acabaram as histórias e a gente teve que começar a falar de quadrinho. E aí, Exato. aí ficou chato. Aí o canal ficou uma merda. Aí a gente tava pensando Aí em já acabar. começou a decair. Só que o que aconteceu? O teste vai contar uma história que eu tô já há 2 anos tentando esperar acontecer alguma coisa com a gente pra gente poder incluir o teste e contar. E aconteceu uma coisa A comigo. oportunidade é essa. Não, aí, ó. e o melhor, é verão. Ou seja, a gente volta a fazer os jogos de verão, Olha aí. contos de verão, contos de verão. Glórias. Então, Vai, quem é o primeiro, hein? é, Eu? Tu é o primeiro. Por favor, Ó, né? essa história é muito boa, tu me contou uma vez lá na Galeria Hipotética. Tá. Seguinte, eu tava... Fim de ano, eu sempre fui muito ruim no colégio. Nunca rodei de ano, eu não sei como. Eu acho que talvez pelo meu colega que passava cola, talvez, muito obrigado. O Jais. Benito. E aí é o seguinte, aí eu fiquei na época, então, em recuperação, tipo, podia ficar em 3 só. Daí eu ficava sempre Em 8. Que tinha número, eu tava no meio. Era matemática, química e física. Matemática e química, todo ano. Aí no último ano, pra terminar assim com chave de ouro, eu fiquei em independência. Só que era matemática, química e, sei lá, religião. Se eu rodasse em mais uma, que eu já tava ali assim, um fiozinho pra rodar, aí eu rodava de ano. Aí entreguei a prova pro meu professor, que era o Eudair, professor Vai de... ver o nome do cara. Pesquisa no Face, Eudair Porto Alegre. Quer dar o nome da escola Não, também? Porto Alegre. Deixa. É o Will Smith lá. Era igual o Will Smith, cara. E ele lia quadrinhos, tá ligado? Aí, cara, durante o ano inteiro a gente se impressando no gibi assim e tal. Daí virou uma amizade além do professor e aluno ali. Que lindo isso. Aí tá. E eu emprestei pra ele uma Electra Assassina na época. E aí, uns dias antes do final da aula, eu pensei, cara, ó, tá acabando o ano letivo, né? Eu vou pedir de volta a minha Electra Assassina, porque depois foi embora, nunca mais vou ver esse maluco. Aí, o professor, minha Electra Assassina. E aí ele, antes dessa última prova aí dele, não, gente, devolvi. Aí eu... Tá bom. peraí. Não, que porra, vou falar do professor, né? Aí Eu que tô errado, Tá, né? voltei pra casa, ligeiro, comecei a procurar no meu gibi lá. Rapaz, não tá aqui. Aí fui lá no outro amigo meu. Ô meu, tu não tá com minha Electra Assassina? Eu te prestei dele, tu nunca me prestou, e eu tenho a minha Electra Assassina. Eu, tá. Aí na outra aula lá, eu fui lá. Ô, Eudair, tá com a minha Electra Assassina? Eu olhei lá em casa e não tava. Aí ele assim, ó. Ô, cara, eu te devolvi, né, cara? Assim, daí eu, tá. E voltei, né, de novo. O cara Aí tem eu- vergonha de contestar. Aí eu acho que era, na real, acho que era por isso que eu não prestava mais atenção nas aulas, porque eu ficava assim, caralho, quem que tá essa merda, esse Electra Assassino? E ele passando aula lá no parque. Tá, daí voltamos a ter esse último dia de prova aí, eu fazendo a prova lá, devolvi pra ele. Aí ele, olhou a prova assim, né? Aí eu, ô professor, corrige aí rapidinho aí, só pra ver, né? Esse eu passei, Pra ver né? se eu passei, vai chegar em casa feliz. Porque se eu passei nessa daí de química, eu passei de ano, mas ficava em recuperação. Mas passei de ano, pô. Aí ele começou a fazer assim, ele fez um certo, um errado, assim, daí ele... vai, passou. Nem corrigiu a prova. Vai, passou. Aí eu... Sério? Aí ele assim, que a Electra te ilumine. Nunca mais vi minha Electra Assassino, já comprei outra aí, passei de ano, graças a Deus já. Valeu. Uma Electra salvou o ano. Beijo pro Eudair aí, Eudair. obrigado, que tenha sido uma ótima leitura, que tenha entendido principalmente. Christian, aconteceu alguma coisa contigo com o gibi? Curioso? Aconteceu, até meio constrangedor. Tinha uma época, eu já tenho mais de 30 anos, e aí tinha uma época em que o entretenimento sexual nosso, ele era baseado em Sabadão Sertanejo de programa do Gugu, que às vezes o cara começava a brincar na gata molhada, mas acabava... Um jatinho d'água, mas né? e aí o cara se emocionava ali com a gata molhada, mas acabava homenageando o Chico Xavier. Que sempre acabava com a mensagem do Chico Xavier. Cara, não existia X-Vídeos, não existia nada de internet, não tinha... A coisa mais gritante envolvendo isso eram pequenas revistinhas desse tamanho que tu tinha que ter mais 18 pra comprar. Que era
Era ferro na boneca, era um negócio. Eu achei que fosse revista Negócio- Hermes, tu não chegava a ver os catálogos da Hermes, que daí tinha as minas de... De biquíni. E aí, aquilo ali era explícito. Eu tinha um grande amigo, o Didi, que era meu colega, o irmão mais velho dele, o Kim, ele cobrava R$5 pra cada livro desse que ele comprava pra mim. E era um entretenimento que eu tinha com muito orgulho, só que eu tinha que esconder da minha mãe. E era anos 90, e tava, o Fabinho até me lembrou, era a saga, como é que era? Vigilante de Gotham 21. Via um case que ali revelava que o Ra's al Ghul tava por trás de todo o Do plano. contágio, do vírus, contágio e destruiu a tal. cidade. Eu enfiava as revistinhas pornô no meio e fechava com case. Tá? E eu tinha um grande amigo, que eu não vou falar o nome dele, Juliano, um abraço, que ele queria emprestado essa minha edição e eu nunca emprestei por motivos óbvios, né? Porque era o teu cofrinho Porque de... era pornô. minha caixa preta. Tua caixa Pô, é preta. ali que tá a minha virilidade, minha alegria, minha diversão pós-banho. E aí, eis que eu chego em casa um dia e a minha mãe falou assim, meu filho, o Juliano teve aí. E ele pegou uns quadrinhos teu emprestado. Eu entreguei pra ele no portão. O pior não foi emprestar, foi que a mãe foi ver se era o quadrinho que ele queria e abriu e a minha mãe só me entregou assim, ó. Ele levou o quadrinho, mas tinha isso aqui dentro, ó. Que vergonha. Ah, velho. Vergonha, compadre. Enfraqueceu a amizade. E ela perguntou. Só era tua de quem é que de homem compra na casa? Quem é que compra pra ti isso? Ih, rapaz, E aí quem que financia e essa aí, merda? Aí eu ia falar que eu comprava aquilo ali, não, eu tive que dedurar. E foi a pior coisa que eu fiz. A reação em Por quê? cadeia. Porque aí Vai dar ruim. uma mãe falou com a outra mãe e eu apanhei depois. Ou seja, eu apanhei por causa de quadrinhos, mas principalmente por causa de coisas ilícitas no meio dos quadrinhos. Tá, e aí a tua mãe te deixou ficar com a revistinha? Não, ela consumiu com a Ah, botou fogo? Claro. coisa- Mas aí, graças a Deus, veio a internet e Tinha- nos brindou. Quantos anos tinha? Eu devia... O quê? Eu? É, uns 20. Eu devia ter uns 12 anos, mas já tava violento. Quando eu fui comprar a minha primeira Playboy, foi a da Carla Pérez. Foi isso. Ô, minha primeira foi das gêmeas, Olha, aquela. mentira. Sabe das gêmeas? Assim, a branca e a qual? Mentira. Pô, são gêmeas, a branca e a Foi a a azul. Sheila. Branca. Não eram trigêmeas? Foi a Sheila Carvalho. é. E aí eu comprava gibi lá no Zeca. Beijo, Zeca. Aí eu comprava meus Wolverine, meus X-Men, tudo lá, né? E aí eu já tava de olho em umas coisinhas diferentes, né? Devia ter, uns 11 anos. E aí ele sempre falava assim, ó, se te perguntar, tu não fala que comprou aqui, nem me viu, tá ligado? Parece que tá Claro. comprando drogas, né? Aí eu, não, capaz. Eu enfiava a camiseta por baixo da camiseta, ia pra casa, assim, chegava em casa e... E era isso. E era alegria. Vai, Vini. Então, vou contar uma que aconteceu comigo recentemente. Não sei se vocês sabem, mas eu trabalho em algumas escolas e numa delas eu sou vice-diretor. Existe um armário lá, enorme, onde eu mantenho alguns quadrinhos que são meus, que eu tô levando pra casa aos poucos, Tá. e ao mesmo tempo onde eu mantenho os quadrinhos que a gente empresta pros alunos. Eu trago um monte da coleção e deixo ali. Só que esse armário fica na sala de uma outra pessoa e nós tivemos que pedir pra essa funcionária para sair da escola. E eu que tive essa função de Por favor, a senhora pode se retirar. conversar por com ela. aqui? Em resumo, a mulher me odeia. Me odeia. não. No nível inacreditável. Porque eu tive que ser o cara que dá má... Não, e pior que lá a diretora sempre me escala pra isso, né? Ah, alguém precisa dar má notícia. Vai, Vinícius. Claro. Naquela semana, eu tinha recebido do Pipoca Nanquim o 5 por Infinito. 5 por que a Infinito. gente acabou de descobrir que tá R$5.000 no Mercado Livre. Nossa, mãe. 4 ou 5, tá bom. Por isso é infinito. 5 por infinito. Cinco. Ah, beleza. Guardei ele na sala, né? Você sabe que 5 por Infinito é um quadrinho gigante. E, cara, eu não vou conseguir ler isso aqui tão cedo. Deixei ali um livrão bonito, dourado. E aí ficou o seguinte. No outro dia, a mulher ia lá, que eu trabalho de manhã, né? Ela ia de tarde lá pra recolher as coisas dela e levar. Ô, meu, chegou no outro dia, abriu o armário. Cadê o gibi? Fez a limpa. E foi-se o 5. Opa, nem vi. Eu Sério? não sei. Existe uma possibilidade de outra pessoa ter pego. Mas ser no mesmo É roubo! dia. Denúncia! E aí o que acontece? Pode ser outra pessoa? Pode. Pode ser qualquer pessoa. Mas no outro dia. E agora vem a pior parte. Eita, é. Os guris do Pipoca mandaram com o bookplate. Ah,
Não pode ser. Ô, meu, e pior que na hora, quando eu peguei, eu abri, pá, tem o bookplate, pá, já vou ler isso aqui semana que vem e tal. Vou deixar o bookplate aqui dentro, porque, pô, é o conjuntinho, né? Claro. Velho, eu procurei já na biblioteca, procurei em tudo que é sala. Biblioteca, vocês botaram catalogado lá. Alguém guardou. Não, tá retirado, o Arthurzinho da quinta série retirou. Semana que vem ele entrega. Só pra terminar, então, obrigado, galera do Pipoca, pelo presente, tá? Legal e beijo aí pra... Informá-los que... Pipoca e Nanquim fazendo alegria aí de grandes profissionais da área da Agora a pessoa né, tá aí sem da emprego, educação. tá sem emprego Tá aí sem com... emprego, mas ao menos passou a semana lendo uma bela de uma HQ. Isso Não, é não Pipoca. tá sem emprego, ela foi só realocada. Tá tudo bem. Foi Isso aí, realocado. então já pode devolver. Não guardo mágoas, não guardo mágoas. Olha, Alguém tem mais alguma Flávio, você coisa? tem uma história? eu arranjei uma namorada, não sei como, agora é complicado de explicar, mas era do outro lado do estado, era em Juí. A moça morava com a família, o pai e 3 irmãs, era uma casa com 3 andares e tal. Tipo, todo mundo na casa sabia atirar. Tinha uma arma na sala. Deus. Acho que só as crianças não faziam isso, mas... Se tu não tá no filme, o... Nossa! Não, mas daí... Não, mas assim, galera legal, a namorada... Eu não tinha aquele contato todo, mas é uma pessoa bacana e tal. E a gente tava lá, aquela coisa e tal, fazia... Aquela coisa e tal. Aquelas coisas ali, né, Resumiu, e tal, resumiu. mas complicado. Transavam! Sexo! E aí uma hora a moça falou assim... Fábio fazendo sexo! Bota o Bota vídeo na aí. tela, bota na tela. Na tela! Mesmo! Fazendo sexo! E a moça manifestou um interesse em... Não, eu quero te amarrar, não sei o que. E Ah, não. eu pensei, numa cidade longe de casa, só eu e meus quadrinhos, né? Eu amarrado ali e tal. Tudo que poderia acontecer, dar errado. Eu falei, eu faço, vamos lá. Eu Mas faço. tem que ter um contexto. É. Consegui uma fantasia de Mulher Maravilha pra ela. Uma corda Um amarela. laço. Fábio, 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 Fábio. Pena que foi só uma vez. Tá, mas daí... E aí, ela Sabe o te- que foi te só uma amarrou? vez, né? Te amarrou? Não, porque ela pegou um laço da verdade e ele teve que falar, bah, eu tenho mais 8 namorados em outros lugares do estado. Então tá, depois dessa história... Não, para. Tu tava fantasiado de alguma coisa ou não? Não, eu era só eu. Ó, Ele tá fantasiado de Fabinho. fica aí, ó. Fica aí o gostinho pra próxima que a gente vai ter uma história onde alguém aqui da mesa limpou a bunda com espírito. É verdade. No próximo vídeo aí. Vou dizer quem foi. Beijo, link Valeu, aqui tchau, embaixo. vocês.